Tu sabe o que é um filosofagefluencer? Não sabe? Não sabe. Nem um pouquinho assim, tipo, um resumo. O que é um filosofagefluencer? É um resumo em 3 linhas. Não sabe? Apoie o ChatGPT. Esse mesmo que você digita um negócio lá, sobre não sei quem, não sei que lá, não sei que lá. Não sabia, mas aprendeu. E agora ele sabe. Pois é. A cunha na vinheta, Zé dos Preá. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando que eu mamito, tá esperando que eu papito, tá esperando que eu mamito, os papitos e papitos, clica no pitoco de se inscrever, balança o badalo para receber as notificações e como sempre em todos os vídeos do canal, clica no pitoco da descrição que tem uma tuia de dica de livros, de leitura. É importante ler. Mas vamos lá. Deu no site GPT a definição de filosofagefluencer. Pois é. Eu perguntei ao site GPT, né? Eu falei sobre tudo. Ó, foi um papo legal, assim, tipo um papo. Pra mim, que tem os sentimentos e tal, essas coisas. Pra máquina, não. Realmente ela não tem. Não tem. Ela não tem consciência. É isso que é o efeito. Você conversa com ela, parece ter. Você acha que viaja. Aí começa a teoria da conspiração, aquelas coisas todas. Pois é. Começa daí, dessa ilusão de que você acha que ela tem inteligência própria e vontade própria. Não. Alguém que tem vontade própria é que pode. Tal. Então eu tratei logo de ensinar a máquina, pô. Ensinar a máquina. Primeiro, nós tratamos sobre temas importantes, nós falamos sobre grandes personalidades da história. Nós falamos sobre, assim, foi um papo assim, bem cabeça, sabe? Bem legal, tipo, foi um papo filosofia de tudo. E ele entendeu. A bexiguenta entendeu, rapaz. Mas enfim, se bater um papo com... Então você tem que entender entenda o lado dele. Você está conversando com um mecanismo que não vai sentir ofensa, crítica, nem nada. Mas vai aprender a linguagem do discurso de ódio. E nós conversamos sobre isso. Foi interessante as respostas. Falamos sobre regulação da mídia, por exemplo. Existe uma certa regulação da mídia e é de responsabilidade dos humanos que criaram as máquinas. Pois é. Ao mesmo tempo, ela fica dizendo para você pensar meio como Neo. Não. Eu não acho que é por aí, não. Não pense como Neo, não. Pense como você. E como o operador, o que domina a máquina. Porque a máquina é uma coisa, um aparato que nós construímos para facilitar a vida humana. Esse foi o propósito inicial da máquina. Pois bem, meu papo com ele, aí eu ensinei, né? O que é filosofagefluencer. E não é que a bichinha aprendeu, rapaz? O tal do ChatGPT. ChatGPT, aprendeu. Em termos de aprendizagem, a pergunta eu coloquei aqui, né? Tá aqui do lado. Em termos de aprendizado de máquina, você pode aprender algo que ensine por aqui mesmo, que eu ensine por aqui mesmo, você, máquina, pode aprender algo que eu ensine aqui mesmo? Aí ela respondeu: como modelo de linguagem, estou programado para processar e entender linguagem natural. E posso aprender com essas informações que você fornece. No entanto, minha capacidade de aprendizado depende da complexidade e da natureza do... Aí veio com uma resposta assim, meio padrão, que você encontra no Wikipedia, por exemplo. Vai lá no Wikipedia que você... Enfim. Mas uma resposta satisfatória. Então, eu disse, beleza. Então, vamos lá. Então, eu vou ensinar você o que é um filosofagefluencer. Não, isso eu não falei para máquina. Vamos lá, a tela. Filosofagefluencer, 2 pontos. Termo criado pelo influencer humorista. Não sei de onde eu tirei isso. Eu tirei na hora. Eu acho que eu tava... sei lá. Carlos Amorim, do canal Filosofia de Tudo, no YouTube e no TikTok. Um canal que junta filosofia, política, humor e história. Aí eu esqueci de falar que juntava a história da filosofia da história, a filosofia do humor, humor da filosofia, a filosofia da ciência, ciência da filosofia, filosofia da mente, mente da filosofia. Tudo assim, Aí ele respondeu de uma maneira muito interessante. Aí eu disse, porra, na hora eu fiquei assim, disse, olha... interessante. Ela respondeu. O ChatGPT respondeu.
Interessante, pelo que entendi, o termo filosofage fluencer foi criado por Carlos Amorim para descrever uma abordagem única de combinar... Veja como... loucura. Ela não entendeu o que é loucura? Não sei. Filosofia, política, humor e história. Mas tem mais coisa. Mas falta o implícito, né? Então ele só copiou o que tinha lá em cima e botou copia e cola embaixo. Humor e história no seu canal do YouTube e do TikTok, chamado Filosofia de Tudo. Parece uma maneira criativa e divertida de tornar a filosofia mais acessível e relevante para o público em geral, incorporando elementos de entretenimento e cultura pop em suas explorações filosóficas. Tipo filosofia pop, tá ligado? Filosofia pop. Bem, você saca a diferença entre cultura popular e cultura de massa? A cultura pop, ela tá mais na cultura de massa ou na cultura popular? Fica aqui a pergunta, você responde aqui abaixo nos comentários e tal. É importante lembrar, e aí ele continuou, é importante lembrar que a filosofia tem uma longa tradição de reflexão sobre a vida cotidiana das pessoas e as questões que afetam as pessoas comuns. E abordagens como a de Carlos Amorim podem ajudar a tornar a filosofia mais relevante e envolvente para as novas gerações. O nome do canal Filosofia de Tudo é uma ironia com a tentativa humana, porque é uma ironia. Você não sabia? É uma ironia. Se você já conhece o canal, mas enfim, não sabe. Eu sempre falo em vários vídeos por aí. Às vezes a pessoa não sabe meu nome também, me chamando de filosofia. Filosofia de Tudo. Carlos é meu nome. Eu tenho que falar mais, né? Eu esqueço de falar. Eu falei que é uma ironia, né? Com a tentativa humana de criar uma teoria que explique tudo, justamente porque o homem não tem uma definição exata do que seja tudo, nem tem essa capacidade. Aí ele respondeu: sim, você está correto. Eu não perguntei, senhor site GPT, eu não fiz uma pergunta. Eu fiz uma afirmação. Ou seja, foi no imperativo. Eu não tenho que estar certo ou errado. Eu não perguntei a você se eu estou certo ou se eu estou errado. A máquina entendeu que eu estava perguntando a ela se eu estava certo ou errado. Não, chat GPT. Você não tem que me dizer que eu estou correto. Eu sei que eu estou correto. Sim, você está correto. O nome do canal Filosofia de Tudo é uma ironia com a ideia de que a filosofia pode explicar tudo. Muito bem, máquina. Que interessante. A filosofia é uma disciplina que busca entender o mundo e a nossa experiência nele, mas reconhece que existem limites para poder conhecer e compreender. A ideia de que podemos explicar tudo é uma ilusão, uma vez que sempre haverá mistérios e incertezas. E a filosofia não pode responder completamente. Portanto, o nome do canal é uma forma de reconhecer essa limitação e, ao mesmo tempo, convidar espectadores para refletir sobre as grandes questões da vida de uma forma descontraída e acessível. Só na paz, só na vibe. Isso aí mesmo. No flow da viagem. Veja só que ele capturou um pouco do espírito. Porque não é bem assim. Às vezes tem rupturas. Às vezes tem bloqueios. Mas na hora eu respondi, uau! Na hora eu respondi, uau! Aí ela já toda orgulhosa. Não, mas eles não têm orgulho, não. Mas a galera programa o orgulho na máquina, sabe? Quem cria. Fico feliz que você tenha gostado da minha resposta. Humildade. Se você tiver mais perguntas que quiser explorar, humildade, eu não falei da máquina, falei de quem programou, né? Tipo, porque ela é alimentada por quem programa. Enfim, é um paradoxo isso. Perceba, isso é um paradoxo. Saca as coisas no ar? Assim, ó. Às vezes eu não falo, às vezes eu falo. As coisas são meio assim. A resposta dele, né? Eu respondi, uau! Né? Fico feliz que tenha gostado da minha resposta. Se tiver mais perguntas ou quiser explorar algum tópico em particular, estou aqui para ajudar. Aí eu respondi, né? Por enquanto é só. Obrigado. Aí ela, de nada. Foi um prazer em ajudar. Se precisar ajuda no futuro, não hesite em me perguntar novamente.
Até mais. Eu já falei que não precisa. Tchau. Tipo, se eu perguntar, se eu botasse por enquanto é só de novo, aí ela ia responder de novo, não sei o que e tal. E tipo, ela... porque não acaba. Tá programado. Se você ficar botando, então assim, você tem que parar de responder. Tem que ter a ruptura. E de repente vocês se rearranjos. É muito mais complexo do que uma inteligência artificial pode imaginar o ser do ser humano. O ser, é porque assim, tem o ente do ser humano e o ser como ser. E Aristóteles estudou, essa galera toda estudou e tal. Mas ela não é explicável. Então assim, não vai ter máquina no mundo, não vai ter, tipo, tenha respostas, que traga respostas. Não vai existir. Sempre vai ter coisa nova, resposta nova, conclusão nova. E tudo que a máquina concluiu sobre o negócio é porque eu alimentei ela com ensinei a máquina. Será que o YouTube pega informações do ChatGPT?